Eu estou aqui no último andar da minha casa. Pode filmar ali embaixo, pastor, para ver que é alto? Último andar. Como no meu caso, o lugar mais alto seria aqui, então eu vou amarrar aqui. Olha aqui, o lugar mais alto da casa. Eu amarro a fita assim. E assim. E coloco uma parte para fora e uma parte para dentro. Por quê? Porque quem tem que ver a fita é Deus. Por isso que está do lado de fora. E a parte de dentro, como a gente já é cristão, cada vez que a gente for, a gente pega aqui na fita. E fala, pai, lembra da fé da Raabe. Os muros caíram. Tudo desmoronou. Mas a casa dela ficou intacta. A casa dela não caiu. E todos que estavam dentro daquela casa, nenhum morreu. Nenhum sofreu dano algum. Sabe por quê? Porque ela teve fé. E é pela fé. Quem não tem fé não vai fazer isso. Vai se escandalizar. Mas só quem tem fé faz. E a Bíblia fala para qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo, que a fé dos antigos serviu de exemplo para a salvação deles. A fé é algo diferenciado de tudo, de todos. Olha o que diz a Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se esperam de quem? De Deus. E as provas das coisas que não se vê. Você tem que acreditar que já tem. Porque por elas os antigos alcançaram o bom testemunho. A prova de que esse ano de 2026 sua casa não vai ruir, nem a sua empresa vai falir, né? Nem mesmo os seus filhos vão deixar de estar estudando numa faculdade boa, a doença não vai derrubar ninguém. Põe a sua fé em prática. E Hebreus capítulo 11, a história das pessoas de fé. Quando a Bíblia está escrevendo assim, pela fé entendemos que o mundo, a palavra mundo aqui significa cosmos, está falando do universo, que pela fé tudo foram criado, ó, pela palavra de Deus, o poder da palavra. O poder da palavra de criar tudo não tem poder de curar você? Mas cadê a sua fé? Pela fé, a Raabe, aleluia, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Comparou a Raabe acima desses outros aqui, ó. Gideão foi um grande homem de fé. Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Porque a Raabe não era nem israelita, que nem eu e você. Não somos. Então Deus considerou muito a fé de Raabe. A genealogia de Jesus Cristo, ela faz parte. A Ruth, que também não era israelita, era moabita. Aqui, ó. De Salmão nasceu de Raabe Boaz, e Boaz nasceu de Ruth. De Obed nasceu Jessé, e Jessé nasceu o rei Davi. Essa mulher teve uma tanta fé que ela faz parte da linhagem de Cristo. E ela se tornou, olha, bisavó, porque a avó de Davi era Ruth. São poucas mulheres que aparecem aqui, 14 gerações, Maria. Aleluia. 4 mulheres e mais a Maria. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Depois, Maria. 5 mulheres. Número da graça. Tá bom? Nesse manto sagrado que nós consagramos no monte. E vai passar por baixo dele. E vai pedir a Deus que a sua fé seja vista do céu. Se a da Raabe foi, que a sua também seja. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será anátema. Tudo que existia na cidade estava amaldiçoado, menos a Raabe, por causa de um paninho vermelho. Olha, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Por que Josué não tirou ela antes do muro cair? Ela morava em cima do muro. Então a Bíblia diz, e gritou, pois, o povo e o sacerdote tocaram as trombetas, ouvindo o povo, os unidos da trombeta, deu um grande brado, começaram a gritar, e o muro caiu, rente com o chão, como se fosse um estádio desabando para dentro. E destruíram totalmente a fio da espada tudo quanto havia na cidade. Homem, mulher, menino, velho, bois e ovelhas e jumentos. Todos foram mortos.
Mas o que aconteceu com a Raabe se os muros caiu? E entraram, pois, os mancebos, os espias, tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos quantos lhe pertenciam, trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. A casa dela não caiu. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Isso aqui simboliza o sangue de Jesus. A fita que eu vou te dar, você vai amarrar na sua casa. Isso aqui já está consagrado no monte. Qual foi a fé de Gideão? Com 300 homens, lutar contra 100 mil. Ele lutou? Não. Só tocou a corneta, quebrou o vaso, a tocha apareceu e gritou, pela espada do Senhor, pela espada de Gideão. Não tinha espada nenhuma. A espada é a palavra. Todos eles tiveram uma fé extraordinária. Eu estou aqui no último andar da minha casa. Pode filmar ali embaixo, pastor, para ver que é alto? Último andar. No meu caso, o lugar mais alto seria aqui. Então eu vou amarrar aqui, o lugar mais alto da casa. Eu amarro a fita assim. E assim. E coloco uma parte para fora e uma parte para dentro. Por quê? Porque quem tem que ver a fita é Deus. Por isso que está do lado de fora. E a parte de dentro, como a gente já é cristão, cada vez que a gente for orar, a gente pega aqui na fita. E fala, pai, lembra da fé da Raabe. Os muros caíram. Tudo desmoronou. Mas a casa dela ficou intacta. A casa dela não caiu. E todos que estavam dentro daquela casa, nenhum morreu. Nenhum sofreu dano algum. Sabe por quê? Porque ela teve fé. E é pela fé. Quem não tem fé não vai fazer isso. Vai se escandalizar. Mas só quem tem fé faz. E a Bíblia fala para qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo, que a fé dos antigos serviu de exemplo para a salvação deles.